E aí, família tricolor, amigo São Paulino, deixa eu me ajeitar aqui, amigo São Paulino, amiga São Paulina, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, agora mais ou menos 2, 3 horas da tarde. Eu nem ia gravar vídeo hoje, né, de quinta-feira, depois do jogo a gente não grava, mas eu não aguentei. Tá tendo toda essa confusão aí por causa da partida contra o Ceará, do erro de direito, não foi erro de direito. Mas, independente de qualquer coisa, eu não vou dar tanta informação, porque a informação com certeza vai mudar. Agora são até quase 3 horas da tarde, a informação vai mudar, mas o que a gente tem informação agora é o seguinte: a Procuradoria do STJD não vai analisar o caso, não vai pedir a investigação, anulação, nada, mas vai depender muito da postura do São Paulo, que o São Paulo vai fazer, se vai pedir anulação, se não vai, porque foi visível, tá claro que foi um erro de direito, e quando o erro é de direito, a partida tem que ser anulada, por descumprimento da regra, não foi uma interpretação do juiz. Mas eu queria, independente de qualquer coisa, o que eu vim aqui falar com vocês, para saber a opinião de vocês e, claro, falar a minha, é o seguinte: o São Paulo deve ou não pedir a anulação da partida? Muita gente discutindo aí nas redes sociais, muitos amigos meus com opinião contrária à minha, achando que o São Paulo não tem que pedir a anulação do jogo, porque é muito mimimi, porque o Pablo estava impedido, o gol foi irregular, então o absurdo maior foi não ter vencido o Ceará, que é o time que está lá embaixo da tabela. O time que quer ser campeão tem que atropelar e não pode ficar pensando no juiz e no VAR. Beleza, eu respeito todas essas opiniões, claro. Amigos pessoais meus, que eu respeito muito, têm essa mesma opinião, só que eu penso completamente diferente deles. Eu acho que tem que sim buscar a anulação desse jogo. Ué, é um erro de direito. O São Paulo foi prejudicado, de novo, mais uma vez. Depois tem gente que tem coragem de dizer que o São Paulo é beneficiado pela arbitragem, pela CBF, por causa do caboclo. O São Paulo foi prejudicado mais uma vez num erro de direito. Então, se você, talvez, se fosse um clube que ganha tudo, campeão de tudo, já tivesse conquistado 8 títulos esse ano, tudo bem, você podia ser até soberano e falar, não, tá bom, errou, foi uma palhaçada, mas toca o campeonato aí. Não é o caso do São Paulo, viu? Não é o caso. O São Paulo, que é sempre prejudicado, foi prejudicado de novo ontem, mais uma vez, por um erro de direito. Tá na regra, gente. A regra tem que ser cumprida. O juiz não pode autorizar a saída de bola e depois voltar atrás. Na súmula, o cara de pau ainda teve coragem de dizer que ele não autorizou. Só olhar a imagem. Ele levanta o braço, ele estica o braço, autoriza, dá a saída e ele para o jogo. Isso se chama erro de direito. Eu acho que um clube que perdeu o poder de bastidor, porque isso é poder de bastidor, né? Faz com o São Paulo aí mesmo, a gente já discutiu tanto isso aqui. E um time que não ganha nada desde 2012, 2008, 2012, até agora sem ganhar nada. Um time que, depois de muito tempo, está lutando lá em cima pelas primeiras posições da tabela. Já foi prejudicado bizonhamente num erro do jogo contra o Atlético Mineiro, que o Luciano estava na posição legal, o VAR errou, depois admitiu que errou. E agora, num erro de direito, eu não admito. Eu acho que o São Paulo, a diretoria do São Paulo tem que entrar com pedido de anulação desse jogo. Não é mimimi, gente. Mimimi é assim, então o gol não estava impedido, o Bandeira errou, não errou. Isso é mimimi. Foi um erro de direito, isso está na regra. O juiz descumpriu a regra, não foi um erro que ele interpretou mal, que o Pablo estava impedido, eu não estava, depois o VAR também viu, colocou a linha no lugar errado. Não é. Isso é um erro de direito. O São Paulo tem que entrar com pedido de anulação desse jogo. Porque só com o São Paulo que acontece isso. Você acha que se fosse com o Corinthians, o André Sanches não ia pedir anulação do jogo? Se fosse com o Flamengo, o presidente do Flamengo lá não ia pedir anulação do jogo? Com o Palmeiras, com o Santos, não é, todos os exemplos, todos os times. Você acha que não, a gente vai abrir mão, porque esses pontos não são importantes. Esses pontos podem fazer muita falta lá na frente. Esses 2 pontos que o São Paulo perdeu ontem. Então eu acho que o São Paulo deve sim pedir anulação desse jogo. Mas é melhor o campeonato. Foi um erro de direito, gente. O São Paulo não tem nada a ver com isso. O São Paulo não tem culpa de nada do que aconteceu. Nem o Ceará. O Ceará também não tem. Então eu acho que tem que pedir anulação sim. E mais do que isso, gente, que a gente tem que. O que eu analisei, que eu fiquei pensando é o seguinte: o brasileiro conseguiu avacalhar o VAR. Mas não porque o equipamento é ruim, a tecnologia é ruim. Na minha opinião, o que acontece? Os árbitros do Brasil são péssimos. O nível da arbitragem do futebol brasileiro é bizonho. E não é de hoje. E aí você vai investigar as causas, tem muito juiz aí que tá falando, dando declaração, ex-juiz dando declaração. Esses caras não treinam. O árbitro de futebol brasileiro não treina. Não é um cara preparado. O cara apita jogo de futebol e tem academia de pilates.
o cara apita jogo de futebol, é gerente de banco, não é profissional, não é um cara focado na profissão dele. Árbitro de futebol no Brasil não treina, cara. Isso é o reflexo para um bandeirinha ver uma questão de impedimento milimétrica. Um juiz, para o raciocínio dele, tá atento, afiado numa decisão de um jogo importante, do campeonato importante como o Brasileiro ou a Copa do Brasil. Os árbitros no Brasil não treinam. O cara apita hoje, ele vai apitar daqui uma semana só que ele vai pegar no apito, vai se ambientar no jogo, vai ver os lances. Os caras não treinam, não são profissionais, não são capacitados para isso. Muitos são ruins mesmo, mas a grande maioria não é capacitado. Você não tem condições de trabalhar, você não tem condições de atuar dignamente na sua profissão, que no caso deles é terceira, quarta, quinta profissão. Então eu acho que se não houver uma profunda reformulação no esquema de arbitragem do Brasil. Hoje eu estava vendo uma informação, tem muito árbitro de VAR do Campeonato Brasileiro que nunca apitou um jogo de Série A. Então como é que você vai colocar um cara no VAR, num jogo importante? Agora o campeonato está se afunilando, chegando na parte final do campeonato. Num jogo importante, o cara na cabine do VAR, com transmissão para o Brasil inteiro, todo mundo de olho no cara, o cara nunca entrou em campo para apitar um jogo da Série A. Então esse cara está definindo o futuro do jogo, está definindo o resultado do jogo. Tem muito árbitro que está reclamando nas entrelinhas que o VAR está prejudicando eles dentro de campo. Porque é uma confusão. Como são todos despreparados, a grande maioria dos árbitros de futebol, árbitro auxiliar, árbitro de VAR, quarto árbitro, são todos, a grande maioria, despreparados, porque eles não recebem condições de desenvolver o bom trabalho, eles não treinam, eles não praticam, eles não são profissionais, não são profissionalizados. A grande maioria desses caras é incompetente, não é por culpa deles, uma má intenção, é por incompetência, por falta de estrutura para exercer a profissão, que nem é profissão desses caras, né, que eles não são profissionalizados. Esses caras são tão incompetentes que eles conseguiram estragar o VAR. Eles conseguiram estragar uma tecnologia que está fazendo sucesso no mundo todo. Um ou outro problema pontual que você vê na Premier League, um ou outro problema que você vê no Campeonato Espanhol, é um a cada 1000 jogos tem um problema no VAR. No Brasil, quantos problemas a gente tem? Faz um levantamento aí só de memória. Santos reclama, Vasco reclama, Flamengo reclama, Palmeiras reclama, Corinthians reclama, São Paulo reclama. Então, eu acho que a questão, primeiro, o São Paulo, falando do nosso time aqui, primeiro, o São Paulo tem que buscar a anulação desse jogo, porque o São Paulo foi prejudicado. Não interessa se não ganhou os 2 pontos com o Ceará, não interessa se empatou 1-1, não interessa se o gol estava irregular, não interessa. O que interessa é que foi um descumprimento da regra, isso está previsto em regra. Aqui no Brasil a gente tem uma maneira de, vai para debaixo do tapete aí, a lei não pegou. Só no Brasil que existe, a lei não pegou. Como é que... É lei, gente, é lei. O juiz não pode recomeçar o jogo e depois voltar atrás para mudar uma decisão dele, ou do VAR, sei lá. Então é uma simples questão de lei. A lei foi descumprida do futebol. É um erro de direito. Apesar do juiz, o cara de pau, que fez o gesto de saída de bola, disse na súmula, claro, para não se comprometer, porque senão ele já teria que anular o jogo ali mesmo, disse que ele não autorizou. Tá aí, só você ver as imagens. Então eu acho que o São Paulo sim tem que brigar, gente, tem que brigar. O São Paulo não ganha nada desde 2012, a gente está brigando pela ponta da tabela, são pontos que podem fazer falta. E não é mimimi, foi descumprida uma regra, foi descumprida uma lei do esporte, do futebol. Isso aí, se não for feito nada, vai abrir um precedente enorme. Daqui a pouco vão ter, vários erros de direitos, vai criar um precedente. Então, a minha opinião, quero muito saber a sua, lógico, na minha opinião, São Paulo tem que entrar sim com pedido de anulação desse jogo. Até agora, às 2h40 da tarde dessa quinta-feira, eu não recebi nenhuma informação, a última vez que eu ouvi faz uma meia hora antes de começar a gravar, eu não recebi nenhuma informação que o São Paulo ia entrar com pedido para anulação desse jogo. Espero que entre, mas quero saber muito a sua opinião sobre tudo isso, sobre VAR, sobre se o São Paulo deve pedir anulação, se é mimimi. Claro, respeito a sua opinião, como eu respeito a de vários amigos meus que postaram nas redes sociais, falaram comigo que pensam diferente de mim. Só respeite a mim, respeite a dos outros. Você é meu amigo aqui, você sabe como funciona, tá bom? Ó, antes de finalizar, um abraço pro pessoal do XBet, melhor casa de apostas do mundo. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você entrar lá. Cupom promocional Barolo, apostou, tem em dobro, tem os $10 pro perdedor. Um grande abraço pro nosso parceiro, o XBet, a melhor casa de apostas do mundo. Eu volto amanhã no Boteco do Barolo, mais ou menos nesse horário eu já posto o vídeo para falar de imprensa, que me surpreendi com a primeira parte do vídeo, todo mundo detonando a imprensa. Eu vou falar com vários amigos meus jornalistas esportivos, que a impressão que as pessoas têm do jornalismo esportivo me deixou assustado. Vou contar umas histórias e falar do Maradona, que eu acabei nem falando ontem no vídeo de São Paulo, do Barolo Vídeos.
E aí à noite tem o vídeo do Barulho Vídeos fazendo um pré-jogo contra o Bahia, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, deixa a sua opinião, eu quero muito saber, tá? Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.